O arranha-céu de vidro e aço perfurava o céu noturno de São Paulo, um monumento ao poder cravado no coração financeiro da cidade. No topo, no escritório de Elisa, o silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo zumbido discreto do sistema de climatização. O espaço era um reflexo de sua dona, minimalista, frio e impecavelmente organizado. Uma mesa de mogno escuro, vazia exceto por um laptop e um único porta-canetas de metal, dominava o ambiente. A vasta parede de vidro revelava a metrópole pulsante lá embaixo, um mar de luzes que, para Elisa, não era uma paisagem para ser admirada, mas um mapa de territórios conquistados, um tabuleiro de xadrez onde ela movia as peças com precisão implacável. Cada ponto de luz representava um negócio fechado, um competidor superado, um degrau a mais na construção de seu império de tecnologia. Sentada em sua cadeira de couro, Elisa era a personificação do controle. Aos 42 anos, ela vestia um terno de corte preciso, de um cinza tão sóbrio que parecia absorver a pouca cor do ambiente. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque severo, sem um único fio fora do lugar, e a maquiagem mínima apenas acentuava a rigidez de suas feições. Seus movimentos eram econômicos, deliberados, como se cada gesto fosse calculado para máxima eficiência. Seus olhos, no entanto, fixos no brilho distante da cidade, traíam algo que sua postura impecável tentava esconder. Havia um vazio ali, uma quietude que não vinha da paz, mas da ausência. A mulher que comandava milhares de funcionários e negociava milhões parecia, naquele momento, a pessoa mais solitária do mundo, uma rainha em um castelo estéril. A riqueza material que a cercava era uma fortaleza construída para protegê-la de um inimigo interno, a memória. Décadas atrás, um acidente de carro havia lhe roubado a família, deixando-a com uma herança de dor que ela aprendeu a converter em ambição. O trabalho se tornou seu único refúgio, e o sucesso, sua única forma de afeto. Cada conquista era mais um tijolo na muralha que a isolava de novas perdas, mas também de qualquer chance de conexão genuína. A opulência de sua cobertura e o poder de seu nome eram apenas o verniz que cobria uma estrutura emocional em ruínas. Por trás da CEO implacável, havia uma jovem que nunca superou o luto, uma mulher que havia se esquecido de como sentir qualquer coisa que não fosse o peso da responsabilidade ou o gosto amargo da solidão. A rotina daquela noite foi quebrada por uma notificação em seu tablet. Um relatório de segurança sobre um dos prédios recém-adquiridos pela empresa, um edifício antigo destinado à demolição para dar lugar a um novo complexo comercial. O documento mencionava atividades suspeitas e uma falha dos vigias em garantir que o local estivesse completamente desocupado. Uma irritação fria percorreu Elisa. Era uma ponta solta, uma pequena imperfeição em seu plano meticulosamente traçado. Em um impulso que surpreenderia seus subordinados, ela decidiu ir até lá pessoalmente. Não era seu trabalho, mas a necessidade de controle era mais forte. Ela não tolerava falhas, por menores que fossem. Mal sabia ela que aquela decisão, nascida da frieza profissional, a colocaria cara a cara com o tipo de desordem que seu dinheiro e poder não podiam consertar. O carro de luxo, silencioso como um predador noturno, deslizou pelas ruas desertas e parou diante da fachada escura do edifício condenado. Elisa saiu, o som de seus saltos ecoando no silêncio opressivo da madrugada. O ar era pesado, carregado com o cheiro de poeira e abandono. Para ela, aquele prédio era apenas um número em uma planilha, um obstáculo a ser removido. A irritação ainda pulsava em suas veias, uma fria corrente de descontentamento pela ineficiência de sua equipe. Ela entrou, a lanterna de seu celular cortando a escuridão do saguão. Um som fraco, quase imperceptível, chegou aos seus ouvidos.
Não era um ruído de invasores ou vândalos. Era o choro intermitente e agudo de um bebê, um som tão deslocado naquele túmulo de concreto que pareceu rasgar a própria realidade. Seguindo o lamento frágil, ela subiu lances de escada, ignorando os elevadores desativados. Cada passo levantava uma pequena nuvem de poeira que dançava no feixe de luz. O som a guiou até o final de um corredor no terceiro andar, parando diante de um apartamento cuja porta estava entreaberta. Uma fresta de escuridão convidativa e ao mesmo tempo repelente. O choro vinha de lá de dentro, mas desesperado agora. Elisa empurrou a porta com a ponta de seu sapato caro, o rangido da madeira protestando contra a intrusão. A luz de seu celular varreu o cômodo, revelando um cenário de pobreza digna. Poucos móveis cobertos por lençóis, caixas de papelão empilhadas e, no centro de tudo, a origem do som e o epicentro de um pequeno e corajoso universo de sobrevivência. Sentada no chão, de costas para a porta, estava uma menina. Não devia ter mais de 10 anos. Em seu colo, um bebê se contorcia, o rosto vermelho pelo choro incessante. Ao lado delas, em um carrinho de supermercado adaptado como berço, outra criança pequena dormia, alheia ao drama. A menina mais velha, magra e com roupas gastas, balançava o bebê com uma maturidade assustadora, sussurrando palavras de consolo que se perdiam no pranto. Quando a luz de Elisa a atingiu, ela se encolheu, virando o rosto. Seus olhos, enormes e assustados, encontraram os de Elisa. Não havia malícia ou desafio neles, apenas o pavor puro de uma criança acuada, protegendo sua ninhada com a ferocidade silenciosa de quem não tem mais nada a perder no mundo. O choro da pequena nos braços de Clara, pois esse era seu nome, tornou-se mais agudo, um grito de fome que perfurou o coração blindado de Elisa. A empresária abriu a boca para dizer algo, talvez uma ordem, uma pergunta ríspida sobre o que faziam ali. Mas Clara foi mais rápida. Com a voz trêmula, mas clara, ela não pediu dinheiro, não implorou por ajuda ou abrigo. Ela olhou diretamente para a figura imponente e bem vestida que representava o fim de seu refúgio e fez o pedido mais simples e devastador que Elisa já ouvira em toda a sua vida. A senhora, começou ela, engolindo em seco o medo. A senhora, tem um pouco de leite? Para ela? Naquele instante, o império de tecnologia, os milhões na conta e o poder que ela exercia sobre a cidade se tornaram pó. Em um ato que desafiava toda a lógica que construiu sua vida, Elisa não ligou para a segurança ou para o conselho tutelar. Ela simplesmente guardou o celular no bolso e disse uma única palavra: venham. A viagem de volta para sua cobertura foi surreal. As 3 crianças no banco de trás de seu sedã alemão, um silêncio quase sagrado preenchendo o espaço. Clara olhava pela janela, os olhos arregalados para o mar de luzes de São Paulo, uma paisagem que ela só conhecia de longe, como um sonho inalcançável. As bebês, exaustas, finalmente adormeceram, embaladas pelo movimento suave do carro. Elisa dirigia mecanicamente, sua mente um turbilhão. Ela não estava resgatando invasoras, estava sequestrando órfãs. Pela primeira vez em décadas, ela não tinha um plano. A chegada ao apartamento de cobertura foi um choque de mundos. A porta se abriu para um espaço vasto, de mármore branco e vidro, onde cada objeto tinha seu lugar, e o silêncio era a peça de decoração mais cara. E nesse santuário de ordem, entraram o cheiro de poeira, o choro recomeçado de uma bebê com fome e a presença caótica e vibrante da vida em sua forma mais crua. O som do choro de Luna ecoou pelas paredes altas, uma afronta à paz estéril que Elisa tanto cultivara. Ela viu Clara olhar ao redor, intimidada, segurando a mão da irmãzinha Sol, que acabara de acordar. É em momentos assim, de pura impotência, que a gente entende o que realmente importa. Se histórias como essa tocam você,
considere se inscrever para nos ajudar a continuar contando. A primeira noite foi um desastre coreografado. Elisa, a mulher que comandava reuniões com líderes globais, não sabia como preparar uma mamadeira ou trocar uma fralda. Seu assistente, acordado no meio da noite, providenciou uma entrega de emergência com tudo o que era necessário, mas os manuais de instrução eram inúteis nas mãos dela. Foi Clara, com a paciência de quem já vivia aquela rotina há meses, que lhe mostrou como fazer. A menina de 10 anos, com gestos precisos e calmos, preparou o leite na temperatura certa e acalmou a irmã. Elisa observava, sentindo-se uma completa inútil em seu próprio território. A CEO implacável estava recebendo lições de cuidado e sobrevivência de uma criança que mal alcançava seu ombro. Mais tarde, quando as pequenas finalmente dormiram em um quarto de hóspedes que parecia um palácio, Elisa passou pelo corredor e parou. A porta estava entreaberta e ela viu Clara sentada na beirada da cama, velando o sono das irmãs. Em um sussurro, ela contava uma história sobre 3 estrelinhas que se perderam no céu, mas que encontraram uma lua grande e prateada para protegê-las. Naquele momento, Elisa não viu uma menina, viu uma guardiã. Viu uma força que ela mesma havia perdido no acidente que levou sua família, a força de proteger, de amar incondicionalmente contra todas as probabilidades. A promessa silenciosa de Clara para suas irmãs acendeu algo dentro de Elisa, uma chama fraca e esquecida. Essa força que a gente encontra nos outros é o que nos impulsiona a mudar. Se você também acredita no poder dessas conexões, sua inscrição no canal nos dá a força para trazer mais relatos assim. A luz da manhã trouxe consigo a dura realidade. O mundo exterior não demorou a bater à porta. Primeiro, foram as ligações de seus sócios, preocupados com os rumores de que ela estava abrigando desconhecidos. Depois, a notícia se espalhou como fogo. A história de uma CEO bilionária que levou 3 crianças de rua para sua cobertura era um prato cheio para a imprensa e para o escrutínio social. As críticas vieram de todos os lados. Era um golpe de publicidade, um ato de loucura, uma irresponsabilidade perigosa. Elisa, que sempre controlou a narrativa de sua vida e de sua empresa com mão de ferro, viu-se no centro de um furacão que não podia dominar. Seu ato de compaixão estava sendo distorcido e julgado por um mundo que não entendia o que ela mesma mal começava a compreender. O golpe mais duro, no entanto, veio na forma de uma visita oficial. Uma assistente social do Conselho Tutelar, uma mulher de aparência cansada, mas com um olhar firme, apareceu em seu apartamento acompanhada de 2 policiais. Ela foi educada, quase gentil, mas suas palavras eram como sentenças de morte. Explicou que a situação era irregular, que as crianças precisavam ser levadas para um abrigo institucional, onde seus casos seriam devidamente processados pelo sistema. A lei, ela disse, era clara. O bem-estar das menores exigia que fossem removidas daquele ambiente, por mais luxuoso que fosse, e entregues aos cuidados do Estado. A ameaça de separá-las pairava no ar, fria e burocrática. Elisa tentou argumentar, usar sua lógica e seu poder de persuasão. Ofereceu arcar com todos os custos, contratar as melhores babás, os melhores médicos, garantir a melhor educação. Mas a assistente social balançou a cabeça pacientemente. Não se tratava de dinheiro, explicou ela. Tratava-se de procedimento, de protocolo. As meninas eram órfãs, sem documentação adequada, e o sistema tinha regras para protegê-las. A chance de serem separadas no processo de abrigamento era altíssima, especialmente por terem idades diferentes. A lógica fria do sistema, tão parecida com a lógica que Elisa usava em seus negócios, estava agora sendo usada contra ela, mostrando-se uma muralha impenetrável contra a qual seu poder e sua influência eram inúteis. Enquanto os adultos conversavam na sala, Elisa viu Clara no corredor, ouvindo tudo.
A menina segurava as mãos das duas irmãs menores, que olhavam para os uniformes dos policiais com uma curiosidade infantil. Mas no rosto de Clara não havia curiosidade. Havia o mesmo terror que Elisa viu em seus olhos no apartamento abandonado, mas multiplicado por 1000. Era o medo de perder a única coisa que lhe restava no mundo, sua família. Naquele instante, o conflito interno de Elisa se desfez. O medo de se apegar, de sofrer uma nova perda, foi substituído por uma certeza feroz e inabalável. Ela não deixaria aquele sistema frio e cego destruir o que restava daquelas 3 vidas. A batalha não era mais sobre um impulso ou sobre preencher seu próprio vazio. Era sobre justiça. O dia no tribunal era cinzento, uma extensão da arquitetura fria e impessoal do prédio da justiça. Elisa sentia-se estranhamente fora de lugar, seu terno caro parecendo mais uma fantasia do que uma armadura. Sentada diante do juiz, um homem de rosto severo, ela enfrentava o promotor, um advogado público que via o mundo em preto e branco, em regras e formulários. Ele a questionava com uma precisão cirúrgica, suas palavras projetadas para desmontá-la, para pintá-la como uma bilionária impulsiva e emocionalmente instável, cuja súbita caridade era mais um perigo do que um benefício para as crianças. Cada pergunta era uma insinuação sobre sua solidão, sobre sua falta de experiência com maternidade, sobre a irresponsabilidade de arrancar 3 menores de um processo institucional seguro. Ele queria provar que o luxo dela era uma gaiola dourada e não um lar. Inicialmente, Elisa respondeu como a CEO que era, com lógica, com fatos, com uma lista de garantias materiais que faria qualquer um se sentir seguro. Falou sobre a estrutura que podia oferecer, as escolas, os planos de saúde, a segurança financeira vitalícia. Mas suas palavras soavam vazias, estéreis, ricocheteando nas paredes daquela sala sem alma. O promotor sorriu com desdém, rebatendo que ela não estava oferecendo um lar, mas sim um pacote de benefícios, tentando comprar uma família como comprava uma nova empresa. Foi então que Elisa ergueu os olhos e viu Clara, sentada na primeira fileira ao lado da assistente social, segurando as mãos das irmãs com uma força que desmentia sua idade. O terror nos olhos da menina era um espelho do seu próprio medo antigo. E naquele instante, Elisa soube que a lógica não venceria aquela guerra. Ela fez uma pausa, um silêncio que fez todos na sala se inclinarem para a frente. Quando falou novamente, sua voz era outra. Não era mais a voz da executiva imponente, mas a de uma mulher despida de suas defesas. Ela olhou diretamente para o juiz e confessou a verdade que nem mesmo admitia para si mesma. Falou sobre o silêncio de seu apartamento, um silêncio tão profundo que às vezes parecia gritar. Descreveu como o som do choro de Luna naquela primeira noite não foi uma perturbação, mas a primeira nota de uma canção que ela havia esquecido como era. Essas meninas não invadiram a minha casa, disse ela, a voz embargada pela primeira vez em décadas. Elas a transformaram em um lar. Elas não precisam do meu dinheiro meritíssimo. Eu é que preciso da vida que elas trouxeram de volta para mim. O promotor, sentindo que perdia o controle, tentou um último golpe, questionando se ela não estaria projetando seu próprio trauma não resolvido nas crianças. A pergunta que deveria destruí-la foi o que a libertou. Elisa finalmente falou sobre o acidente, não como uma história de tragédia, mas como uma lição sobre o que realmente importa. Eu sei o que é perder tudo num piscar de olhos. Sua voz era firme, mas carregada de uma dor antiga e purificada. E é por isso que eu sei o que Clara estava sentindo naquele prédio abandonado. Ela não estava apenas protegendo suas irmãs, ela estava protegendo o último pedaço de seu universo. Eu não estou tentando substituir a família que perdi.
Estou tentando garantir que esta família, que nasceu da dor e da coragem, nunca seja desfeita. Elas me ensinaram que família não é sobre sangue, é sobre a promessa de nunca deixar ninguém para trás. Um silêncio pesado tomou conta do tribunal. As palavras de Elisa pairavam no ar, cheias de uma verdade que nenhuma lei ou protocolo poderia contestar. O juiz olhou para ela, depois para as 3 meninas, e seu rosto severo se suavizou com uma compreensão humana. Ele bateu o martelo, não com força, mas com uma finalidade gentil. A guarda provisória foi concedida a Elisa, citando o vínculo excepcional e o inegável bem-estar das menores. Não houve aplausos. Houve apenas um suspiro coletivo de alívio. Clara correu para os braços de Elisa, e pela primeira vez, o abraço não foi o de uma protetora e uma protegida, mas o de uma mãe e uma filha. Luna e Sol foram trazidas para perto. E ali, no centro daquela sala fria de justiça, as 4 formaram um círculo de calor, um testemunho silencioso de que os lares mais fortes são construídos com os cacos de corações partidos. É por histórias de recomeço como esta que continuamos. Se você sentiu a força desse momento, inscreva-se para que mais relatos de esperança possam ser compartilhados. Os meses que se seguiram à decisão do juiz foram uma transição suave da sobrevivência para a vida. A adoção foi finalizada, e os nomes de Clara, Luna e Sol foram legalmente entrelaçados ao de Elisa, não mais como um ato de caridade, mas como a formação de um destino. A cobertura, antes um mausoléu de vidro e aço, floresceu. O mármore, antes frio, agora era aquecido por tapetes coloridos, e o silêncio monumental fora quebrado para sempre pelas risadas das meninas, pelo som de brinquedos caindo no chão e pelas negociações noturnas sobre mais 5 minutos antes de dormir. Desenhos de sóis sorridentes e luas dançantes, feitos pelas mãos pequenas de suas filhas, agora adornavam a porta da geladeira de aço inoxidável, transformando o santuário de minimalismo em um caótico e maravilhoso museu do afeto. Elisa, por sua vez, encontrou uma nova rotina, uma onde o coque severo dava lugar a cabelos mais soltos e os ternos cinzentos eram frequentemente trocados por roupas confortáveis manchadas de tinta de canetinha. A mulher que antes media o sucesso em gráficos de crescimento e balanços financeiros trimestrais, agora encontrava sua maior realização em vitórias muito mais silenciosas e profundas. Era o alívio no rosto de Clara ao receber ajuda com o dever de casa, a gargalhada de Luna ao ser jogada para o alto, o abraço sonolento de Sol no meio da noite. Elisa aprendeu que o verdadeiro poder não residia em fechar um negócio de milhões, mas em ser capaz de acalmar um pesadelo com uma canção de ninar. Sua perspectiva nos negócios também mudou. Ela se tornou uma líder mais empática, mais humana, entendendo que por trás de cada funcionário havia um universo de laços e responsabilidades. A muralha que ela construiu ao redor de seu coração não foi demolida, mas sim transformada em alicerce para um novo tipo de fortaleza. Um lar, um lugar onde a vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas a maior das forças. A batalha judicial, no entanto, deixou uma marca indelével em Elisa. Ela viu de perto como o sistema, com suas regras rígidas e burocráticas, poderia facilmente destruir o que a vida se esforçava para unir. Movida por essa experiência, ela usou seus recursos e sua influência não para construir mais um arranha-céu, mas para erguer uma ponte. Nasceu assim a Fundação Laços, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a fornecer apoio jurídico e financeiro para garantir que irmãos no sistema de adoção não fossem separados. Sua dor pessoal, a perda de sua própria família, foi ressignificada e transformada em uma missão coletiva.
Elisa não estava apenas salvando outras famílias, estava honrando a sua própria, garantindo que o amor que une irmãos fosse reconhecido como o bem mais precioso que uma criança pode ter, um direito fundamental que nenhum protocolo deveria ousar quebrar. Anos mais tarde, em uma tarde ensolarada, Elisa observava do alpendre de uma casa de campo que comprara para os fins de semana. Clara, agora uma adolescente radiante, ensinava Luna e Sol a andar de bicicleta no gramado. O som de suas risadas misturava-se ao canto dos pássaros, criando a sinfonia perfeita da felicidade. O império de tecnologia continuava a prosperar, mas era ali, naquele cenário de joelhos ralados e abraços de consolo, que residia sua verdadeira fortuna. Ela finalmente entendera que a vida não lhe tirara tudo naquele acidente décadas atrás. Apenas a colocara em um longo e doloroso desvio para o único lugar que importava. A jornada delas nos lembra que os lares mais fortes são aqueles que escolhemos construir. Se histórias de recomeço como esta aquecem seu coração, sua inscrição nos ajuda a continuar compartilhando a prova de que o amor sempre encontra um caminho.